Continuando então nos poderes. Poder hierárquico. Como todos vocês sabem, a administração pública ela é formada por uma hierarquia e basicamente a administração é formada por dois pressupostos: a distribuição de competências e a hierarquia. Pensem numa pirâmide hierárquica e assim a gente vai ter as figuras dos representantes do executivo lá em cima e abaixo deles seus ministros, secretários e todas as instituições sujeitas a essa hierarquia. Cada um desses entes tem um conjunto de competências. Pense como se eles fossem uma célula com um conjunto de competências. O que são competências? São as atribuições, os poderes e os limites do que aquele servidor pode e deve fazer. Tá? Quem é que estabelece isso? A lei. Está distrita ao princípio da legalidade. Então a legalidade vai estabelecer o que cada servidor, o que cada agente administrativo pode e deve fazer. Isso se chama o seu conjunto de competências. Bom, algumas decorrências do poder hierárquico. Então lembre-se, a administração é formada por um conjunto hierárquico de instrumentos. Algumas consequências. Poder de chefia, então o poder de dar, emitir ordens, e o dever de obedecer essas ordens hierárquicas, independentemente de que tipo de ordem forem. E se a ordem é ilegal? Quando a ordem for ilegal, o servidor tem obrigação de obedecer ou ele pode desobedecer? Artigo 22 do Código Penal. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou o autor da ordem. Só que a ordem tem que ser manifestamente ilegal. Ou seja, perdão, a ordem não pode ser manifestamente ilegal. Se a ordem for manifestamente ilegal, o agente não tem desculpa para ter cumprido aquela ordem. Ele pode ter cumprido por medo de represálias, mas ele tem o dever de desobedecer aquela ordem. Eu já passei por situações em que, trabalhando no Banco do Brasil, por exemplo, eu tive que obedecer a ordens que eu tinha dúvida sobre a legalidade, mas eu tinha dúvida. Elas não eram ordens manifestamente ilegais. Se for uma ordem que é manifestamente ilegal, eu tenho o dever de desobedecer. Vocês sabem que podem existir consequências práticas de uma desobediência desse tipo, e isso é muito mais fácil da gente falar em aula, situações em que ocorrem perseguições, em que ocorrem, enfim, coisas que não deveriam ocorrer. Mas o dever do servidor é obedecer à legalidade. Então, se a ordem for manifestamente legal, ele tem o dever de desobedecer esta ordem, sob pena de ser responsabilizado criminalmente. Pensem, quando eu falei competências, pensem sobre por que os coaches falam sobre zona de conforto. Lembra? O coach, ele coloca sempre o desenho de uma zona, um círculo. Aqui, essa é a tua zona de conforto. Permaneça nessa, não permaneça na zona de conforto, porque senão não evolui. No direito administrativo é exatamente o contrário. Quando o agente público age bem, quando ele permanece dentro da sua zona de conforto, dentro da zona de legalidade. Se ele foge dessa zona de conforto, se ele foge dessa zona de legalidade, ele está fugindo das suas atribuições e fugindo das suas competências, e ele está sujeito à responsabilidade civil, administrativa e eventualmente penal. Administrativa, sem dúvida, ele tem que seguir, ele está adstrito à legalidade, adstrito às competências que foram a ele estabelecidas ao seu cargo, tá? Então, pensem no que os coaches falam e ajam da forma exatamente contrária dentro da administração pública. Se gravarem isso, vocês não vão esquecer mais o que é uma competência e por que o agente tem que seguir essas competências. Se vocês acompanharem pelo material, eu me esqueci de falar no outro vídeo, o material é poderes, obviamente. Eu faço referência a uma decisão, eu não vou ler ela agora, vocês podem dar uma lida. Se tiverem com dúvida em relação à decisão, me perguntem na aula ao vivo, tá? É uma decisão sobre PRONAF, esse Programa de Agricultura Familiar, e é um bancário que desobedeceu a uma ordem, quer dizer, que cometeu uma ilegalidade, que foi responsabilizado, porque a ordem foi considerada manifestamente ilegal. Então, não obedeçam qualquer ordem hierárquica.
Analisem muito bem que tipo de ordem é. Se for uma ordem ilegal, não obedeçam e arquem com as consequências disso também, porque quem deu essa ordem vai certamente responder. Outras decorrências do poder hierárquico, além da óbvia de dar ordens e receber ordens, é fiscalizar o serviço, realizar o serviço no lugar ou delegar competências, que é o que a gente vai tratar agora. Ele tem o poder, o superior hierárquico tem o poder de revisão dos atos. Lembrem da autotutela administrativa? Lembram da autotutela, o princípio da autotutela administrativa? Poder de revisão do ato, poder de rever condutas dos subordinados por razão de legalidade. Então ele tem o dever, se o servidor que está subordinado cometer uma ilegalidade, o superior tem o dever de revisar aquele ato, ou por conveniência ou oportunidade, se o superior entende que não é conveniente ou oportuno aquela decisão tomada pelo seu subordinado. Então ele tem a possibilidade de revisar. Isso é uma das características do poder hierárquico, o chefe pode fazer isso. Além disso, a gente tem o poder de transferência da competência, temporariamente. Tá? A competência não pode ser transferida definitivamente, as competências são transferidas temporariamente, salvo decisão do legislativo. Aí eu posso transferir a competência definitivamente. Delegação de competência de um órgão, autoridade ou outro órgão que esteja submetido a vínculo hierárquico ou eventualmente por uma razão de ordem técnica. Tá? Eu posso transferir lateralmente, mas aí eu preciso da concordância do outro órgão que está recebendo aquela competência. Quais são os limites da delegação? Então, lembre assim, delegação de competência é do superior para o subordinado, ou eventualmente de forma lateral, com a concordância, evidentemente, ou dos seus superiores, ou da pessoa que está recebendo aquela competência, porque não existe subordinação lateral. Então, limites da delegação, ou seja, de passar uma ordem, passar uma competência de cima para baixo. A delegação deve ser temporária, excepcional e extraordinária. Tá? Ela é uma situação extraordinária, não é uma situação comum. Lei 9784, no artigo 11, trata da irrenunciabilidade da competência, que eu já tinha falado antes. Competência irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Então, artigo 12 também da 9784. Lembra que eu falei que a 9784 nós não vamos trabalhar diretamente, mas indiretamente. Então, acompanhem pela lei. Artigo 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, ou seja, se não for uma competência exclusiva, a lei vai dizer que exclusivamente tal pessoa pode fazer isso. Se não houver esse impedimento, ela pode delegar. Delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que esses não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Então, por razões de ordem técnica, também é possível delegar lateralmente, mesmo para alguém que não é subordinado. O que não pode ser objeto de delegação segundo a 9784? Edição de ato de caráter normativo, então resoluções, portarias, eu não posso passar isso para um subordinado fazer. A decisão de recursos administrativos, essa é uma competência exclusiva. E as matérias de competência exclusiva do órgão autoridade. O que é matéria de competência exclusiva? É o que for atribuído exclusivamente, o que a lei determina que é exclusivo daquela pessoa, daquele superior. Aquilo ele não pode delegar. Bom, tem algumas outras questões sobre o modo da delegação. A delegação tem que ser oficiosa, ou seja, tem que estar publicada no diário, tem que estar publicada no meio oficial. O ato de delegação vai constar quais os poderes, qual a duração, quais os limites desses poderes. E lembrar sempre que as decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente essa qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. A responsabilidade pelos atos no momento da delegação é de quem recebeu, tá? Não é de quem delegou. Então, se eu tomo uma decisão, eu sou subordinado, eu tomo uma decisão a partir de uma delegação e essa decisão gera algum prejuízo para a administração, a responsabilidade vai ser minha, não do meu superior que estava de férias, por exemplo. Saiu de férias, atribuiu uma competência a mim, eu passo a exercer a chefia naquele período. As decisões que forem tomadas naquele período, obviamente, são de minha responsabilidade, não do meu chefe. Um outro tipo de transferência de competência ocorre de forma contrária. É quando o superior chama para cima a responsabilidade. Ele avoca uma competência. Então,
o presidente da República, por exemplo, pode avocar qualquer competência e dizer, não, não é mais o ministro que vai decidir sobre esse assunto, eu vou decidir. Ele pode entrar em conflito, por exemplo, digamos, hipoteticamente, com o ministro da Saúde, sobre como lidar com uma doença, com uma pandemia que estivesse acontecendo no mundo, imagine. Ele pode dizer que ele vai decidir sobre isso e vai avocar uma competência que era do ministro, que a lei atribui ao ministro. É sério, né? E é excepcional. E está ligado muito a períodos autoritários do Brasil. A ideia de avocação deste tipo. Porque o presidente da República tem essa prerrogativa de avocar qualquer competência dentro da administração pública federal. Está lá no decreto 267, essa previsão. Ela basicamente não é utilizada, quase nunca é utilizada, mas pode vir a ser utilizada. Então, lembrar sempre, a avocação é partir de baixo para cima uma competência. É chamar uma competência que era de um subordinado para cima. Isso pode eventualmente violar princípios como a moralidade, a impessoalidade, ser usada com desvio de finalidade. Por que um superior está avocando uma competência de um subordinado? Por qual motivo? O subordinado não tem capacidade técnica para realizar aquela atividade? Se ele não tem capacidade técnica, ele não pode estar no serviço público. Ele não deveria estar no serviço público se ele não consegue realizar a tarefa. Então, as razões para a avocação deveriam ser extremamente limitadas e precisam ser motivadas. Então, uma avocação precisa ser devidamente motivada, sob pena de violação a outros princípios, como a gente já estudou, moralidade, impessoalidade e, eventualmente, desvio de finalidade. Bom, sobre poderes hierárquicos, era isso, já ficou um vídeo bem longo. Lembrar que é um poder de chefia, o poder de dar e receber ordens. Tá? Quando a ordem for ilegal, existe o dever de desobedecer essa ordem. Lembrar da diferença entre delegação e avocação. Lembrar sempre que ambas são temporárias e, em tese, excepcionais. A delegação é muito mais comum. Está dentro da normalidade do dia a dia da administração pública. Delegar competência. Atribuir competência a um subordinado. Isso é absolutamente normal e natural da administração. A avocação é extremamente excepcional e precisa ser devidamente motivada sob pena de arbitrariedade ou de violação a princípios do direito administrativo. Certo?